Olá, traders! Muito bom dia! Hoje, terça-feira, 13 de janeiro, o foco está nos Estados Unidos com a divulgação do CPI de dezembro, que sai às 10h30, um dado que ganha peso sobre a leitura incompleta do mês anterior, impactado por causa do shutdown. O número é decisivo para calibrar as apostas do próximo passo do Federal Reserve, em meio à tensão institucional após sobre as dúvidas da autonomia de Jerome Powell. Já na Ásia, as bolsas asiáticas renovaram recordes, máximas históricas, com destaque para o índice do Japão, onde as especulações sobre as eleições antecipadas pressionaram o ien e elevaram os rendimentos dos títulos públicos. O índice do setor de tecnologia seguiu em recorde, enquanto os futuros da Europa seguiram firme também, e a Wall Street vai seguir com uma abertura mais cautelosa. Já os juros, as treasuries, recuam, levando o rendimento do papel dos juros de 10 anos nos Estados Unidos operando ao redor do 4,19%. No mercado de commodities, o petróleo Brent sobe para o maior nível desde novembro, sustentado pelas ameaças das sanções entre Estados Unidos ligadas ao Irã, e segue com uma tensão forte por lá. Ouro e prata se recuperam, refletindo a busca por ativos de proteção, ativos de refúgio, devido às incertezas geopolíticas no mundo todo. Já no cenário no Brasil, aqui nós temos uma trégua entre o TCU, Banco Central, sobre o caso Master, um alívio trouxe para parcial nos ativos, na agenda, sobre os destaques também que nós vamos ter sobre essa questão de pausa entre o que vai ser feito sobre o caso Master. Outro ponto importante, na agenda de hoje, nós temos o volume de serviços de novembro, que já saiu, e a expectativa é de desaceleração, e reforça a questão de corte de juros na Selic para março. Ou seja, dia de atenção, trader, redobrada para os dados políticos, os ruídos políticos, que seguem influenciando também juros, câmbio e bolsas, ok? Pessoal, importante, se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e ajuda ao YouTube compartilhar esse vídeo a mais pessoas. Vamos então ao nosso programa aqui Gol do Dia para as oportunidades quentes dos ativos internacionais e as notícias, as manchetes, tudo aqui comigo. Se tem alguma dúvida, comenta aqui abaixo o que você está achando dessa série. Vamos então, pessoal, para o nosso programa aqui Gol do Dia com as oportunidades quentes aqui. Certo, meus amigos? Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Vamos então aos principais movimentos, né? Tem abertura de balanço, tá, pessoal? Agora, temporada de balanços de grandes empresas, começando hoje com o JP Morgan, né? Deixa eu colocar aqui, faltou a câmerazinha, cadê a câmerazinha? Aqui na tela, opa, saiu a câmera. Bom, pessoal, seguinte, JP Morgan dá início à divulgação dos resultados de grandes bancos, né? E o que deve esperar? Vale lembrar, se você não acompanha os grandes bancos, você que está chegando agora, no ano passado foi um ótimo ano para o setor bancário em Wall Street, tá? Então, essa divulgação é o resultado do quarto trimestre dos lucros do JP Morgan. E teve ótimos ganhos, né? Nos últimos balanços que teve do ano passado, foram muito bons, ok? Tá? Então, acredito que vai repetir esse efeito, fechando o trimestre, né, de 2025. Vale lembrar que a gente vai ter mais balanços, tem balanços do Bank of America, então os pontos que eu quero relembrar com vocês. Citigroup, Wells Fargo, deve divulgar os resultados amanhã, na quarta-feira, na manhã de quarta-feira. E JP Morgan sai ainda esta manhã, acredito que antes da abertura do mercado americano, ok? Vamos ter também os gigantes como Goldman Sachs, Morgan Stanley, vão divulgar os resultados na manhã de quinta-feira, ok? Espero que cada uma dessas empresas mostre um aumento nos lucros anuais em relação ao ano anterior. Outro ponto curioso que eu quero compartilhar com vocês, as ações desses principais bancos superaram o índice S&P 500, tá? Em questão de crescimento. Então, se você pegar aqui um comparativo ao JP Morgan, por exemplo, que vai divulgar o resultado hoje e está em questão aqui, tá? Ele está aqui nesta coloração azul, né? E você percebe que ele segue um crescimento muito bom, né? Em relação ao S&P 500, que segue na cor roxa aqui, né? Segue abaixo, então o JP Morgan segue crescendo. Aqui é o Citigroup, em amarelo, também seguiu um crescimento forte, tá? Isso é em relação ao dado do último ano, né? Então, em 2025, né? Os bancos superaram o crescimento em relação ao S&P 500, tá? Então, se espera que essa temporada seja muito boa, tá? Essa expectativa
para que esses balanços desta semana, ok? Então fica atento, tem balanço do JP Morgan hoje, amanhã Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, na quinta-feira tem Goldman Sachs e Morgan Stanley. E todos esses bancos você pode aproveitar comprando as ações deles, né? Já aproveitando em movimentos de baixa, ok? Outro ponto importante que eu quero comentar com vocês que o mercado segue de olho, tá? É em relação à decisão da Suprema Corte, que nós vamos ter amanhã, tá? As tarifas mais abrangentes, tá? Enfrentam um teste histórico, né? Em relação à Suprema Corte, que eles podem, sobre a implicação, né? Da legalidade das tarifas globais, tá? Impostas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, essa decisão sai amanhã, quarta-feira, 14 de janeiro, e pode dar uma agitada nos mercados, dependendo de como for essa decisão, né? Se for uma decisão ruim, vai impactar diretamente nos ativos, tá? Ok? Então, acho que outro ponto importante, é bom ficar de olho entre essa questão dos balanços e amanhã essa decisão das tarifações, da legalidade, né, sobre a Suprema Corte que vai estar decidindo. Beleza? Bom, das notícias, pessoal, então a gente teve aqui às 9 o crescimento do setor de serviços no Brasil, inclusive foi, deixa eu ver aqui, já saiu? Não saiu aqui, já saiu já, 2,5, a projeção, não tinha projeção, o anterior foi 2,5, então o crescimento tanto anual quanto mensal, ó, teve dois dados aqui no Brasil, foi de 2,5 o atual, tá? Então ele já saiu, subiu um pouquinho em relação ao ano, né? Em relação ao ano anterior, e no setor mensal ele recuou, tá? O dado anterior foi 0,4 e aqui foi negativo, foi para baixo, né? Então, sinal que o setor de serviços está encolhendo. Então, né, com esse dado já desacelerando, é mais um indicativo forte de economicamente falando no curto prazo, de ter que ter estímulos, que aí seria o corte de juros da Selic, está programado lá para março, ok? Pode ser antecipado também, mas a próxima reunião é para março. O que nós temos importante, pessoal, aqui para esta manhã? Variação de empregos, o ADP, saindo daqui 35 minutos, tá? Entre as 10 e 15. Às 10h30 tem o IPC, CPI americano, tá? Alta volatilidade nos mercados, tem o núcleo de inflação, tá? Os núcleos do CPI às 10h30 também. Bastante volatilidade nos pares do dólar, bastante movimentação nos ativos, nos índices americanos e também nos pares cambiais que fazem contraponto contra o dólar, ok? Então, bastante movimentação. Fica atento aí, trader. Bastante movimentação às 10h30, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Às 10h55 tem mais notícias de baixo impacto. Às 12 horas tem vendas de casas novas, meio-dia, horário oficial de Brasília, alta volatilidade também, ok? Depois o mercado segue um pouquinho mais tranquilo, né? Até às 13 ali. E às 15 horas a gente tem leilão de juros de 30 anos e balanço orçamentário do Federal Reserve. Tá? Balanço orçamentário federal, isso. Às 4 horas, né? Então, médio impacto nesses horários, entre 15 horas e 4 horas, ok? Depois tem notícia na Argentina e às 6h30, 18h30 tem estoque de petróleo bruto relacionado ao petróleo, ok? No pregão asiático, à noite, a gente vai ter alvarás de construções na Nova Zelândia, no Japão, massa monetária, todas de baixo impacto. O que seria relevante seria às 21h30, que seria o alvará de construções lá na Austrália mensal, que vai dar uma volatilidade média nos ativos, ok? Certo? Para os índices agora, o índice americano, SP500, segue em leve queda, em 0,15 caindo, Dow Jones em 0,13 negativo também, Nasdaq caindo um pouquinho mais em 0,27% negativo. Já o VIX reduziu um pouquinho, mas segue em 5% de alta, tá? O medo segue ali aterrorizando os mercados, e o ouro Shao segue lateral, um pouco mais fraco, com pouco volume, caindo em 0,43%, tá? Então fica atento a essa questão das tarifações, lembrando que agora o Irã vai ter uma tarifa de 25%, no caso, para quem negociar com o Irã, né, vai receber essa tarifa, né, por conta de ser um parceiro comercial, ok? E vai atingir também, por conta dessa questão do Irã, vai atingir o parceiro da China, né? Então, quem negociar com o Irã, quem negociar com isso daí, a China negocia bastante com o Irã, vai sofrer uma tarifação de 25%, ok? Certo, deixa eu ver outro ponto aqui, se temos aqui, o Google vai desenvolver fábricas de iPhone, smartphones da última geração no Vietnã, segundo o Nikkei, legal, economia bombando. Bom, seria isso, pessoal, para o dia de hoje, para vocês ficarem atentos a essas notícias, né, entre hoje e amanhã, né, os pontos das notícias, tá? Vamos aqui para os gráficos aqui, que o pessoal já fica enlouquecido quando eu demoro a analisar os ativos aqui, vamos aqui para as principais oportunidades. Bom,
Ontem a gente comentou, né, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, pessoal. Minha canetinha. Ontem a gente comentou da questão do mercado abriu em queda, segurou nessa região de orders block, segurou na região de média de 200. E eu comentei que rompendo aqui a gente ia ter um movimento legal de alta. Quem aproveitou, surfou o movimento. Quem acompanhou eu aqui diariamente também aproveitou este movimento, né? Deu o cruzamento de compra aqui, bem bonito por sinal, foi embora e rompeu esta máxima aqui, tá? Então nós temos uma resistência aqui em cima, ok? O índice americano segue lateral neste exato momento, né? Lateralizou por aqui, porque aguardando as notícias que nós temos agora pela manhã, está num zigue-zague aqui, resolveu respeitar essa região aqui de base de preço como suporte, duas vezes aqui, ó, num zigue-zague, tá? E segue aqui numa tendência tentando buscar esse rompimento da resistência. É bem provável que ele faça um reteste aqui. Então, ele buscando aqui novamente, pessoal, essa região de máxima aqui, ó, ele vem para buscar e rompendo ela com força, a gente vendo o volume, enfim, até cruzamento das médias ali, que pode ocorrer já já, né, a gente pode esticar esse movimento e considerar a tendência altista para o dia de hoje. Caso ele não sustente esse movimento de alta, né, esse movimento de alta aqui, ó, não sustente esse movimento de alta e perca esta mínima aqui, pessoal, exatamente aqui, aí sim a gente vai fazer uma tendência de queda buscando essa região de order block aqui embaixo, tá? Ok? Fazendo um pequeno reteste por aqui, caso perca esta mínima aqui, ok? Então fica atento a esses dois movimentos aqui no principal índice americano, que mexe o mesmo gráfico no Dow Jones, Nasdaq, ok? E ó, dando cruzamento de compra aqui, de continuidade da tendência também, beleza, pessoal? Então fica atento aí às oportunidades. No índice do Japão, o índice asiático foi muito bom, por sinal, né? A gente teve aqui máximas aqui no índice japonês, né? Movimentação de alta fortíssima aqui na data de sexta e domingo, né? Mantendo essa movimentação. Seguimos nesta base de preço aqui, tá? Nesse exato momento o índice segue fechado, o índice Nikkei, né, os mercados asiáticos são fechados, só os futuros seguem oscilando em negociação aberta, né, mas com um volume menor, né. Então, base de preço nós temos aqui no 53.990, basicamente 54 pontos base. Também pode fazer uma basezinha de preço aqui e continuar esse movimento e ao longo das próximas horas testar a resistência aqui em cima, que seria a máxima da semana, ok? E rompendo ela aqui, já libera outro rally altista de continuidade, tá? O índice da China foi um pouquinho mal, né, pessoal? Caiu forte aqui. Não foi muito bom o pregão asiático da China por lá. Então, abriu em queda. Tá segurando nessa região aqui, ó, de uma ascendência, de uma triangulação, tá? Então, temos um triângulo ascendente aqui, tá? Então, caso ele fez esse movimento aqui, ó, tá? Fez esse movimentinho aqui. Caso ele perca aqui, ó, fazendo esse zigue-zague e perca aqui embaixo, ó, pessoal, tá? Ele vai projetar esse mesmo movimento aqui, ó, ele vai projetar aqui para baixo, tá? Até tentando romper essa região de order block, tá? Caso ele faça o movimento de baixo, né? Segurando por aqui, igual ele tá lateralizando, ficando lateral por aqui, ó. Deixa eu até desenhar aqui para vocês, igual ele tá mais lateralzinho por aqui, tá? A gente retoma esse movimento e vem buscar de novo essa extremidade aqui do triângulo ascendente, né? De repente para tentar continuar. Mas no meio do caminho vai ter que superar a média de 200 períodos, que está aqui no meio, né? E fazendo esse movimentinho altista, né? Caso não perca, caso não sustente a alta, daí sim pode ter certeza que ele vai buscar essa mínima e tentar um rompimento aqui para baixo, tá? Ok? Análise gráfica pura. Já na Europa, o principal índice econômico, o DAX da Alemanha, seguiu firme aqui, fazendo um pullback, se retomada altista, segue aqui em movimentação de alta, buscando aqui a resistência, tá? Fazendo fundos ascendentes aqui, tá? Fundinhos mais altos, ok? No Reino Unido, vamos dar uma olhadinha como foi o Reino Unido, o FTSE, né? O FTSE também seguiu mais lateral, não seguiu tão forte na alta, no time frame de 1 hora, mas segue aqui dentro de um caixote aqui, tá, pessoal? O ideal é ele romper alguma extremidade desse caixote, seja aqui para cima ou aqui para baixo, beleza? Tá? Então fique atento aí também. Já nas ações, a gente teve um pregão bom para algumas ações, tá? Em exceção, o destaque que eu quero falar hoje é o JP Morgan, que vai ter o seu balanço divulgado, né? Abriu com gap de baixa ontem, tem grande chance aqui, ó, de quem aproveitou comprar na baixa, tá? E fechar o gap, abrir aqui em alta e continuar esse movimento de um otimismo aqui global nos bancos, né? Lembrando que nós temos ainda hoje o start da temporada de balanço de JP Morgan, amanhã tem Bank of America, Citigroup, né? Amanhã na quarta-feira, Wells Fargo, tá? E na quinta tem Goldman Sachs e
e Morgan Stanley, tá? Todos esses bancos, pessoal, têm também ações, né? Então, por exemplo, você pode negociar ações do Goldman Sachs, você pode negociar aqui, por exemplo, Citigroup, tá? Até na Easy Markets tem tudo aqui também, tá? Deixa eu ver aqui, JP Morgan, tem HSBC, tem Wells Fargo também, né? Então é só dar uma olhadinha aqui, você consegue nos ativos aqui procurar ações também, tá? Beleza? Ok? Vamos para as commodities, pessoal. Commodities, setor de commodities aqui. Petróleo Brent em alta fortíssima, tá? Segue aqui na retomada. Tá segurando um pouquinho agora nessa região de order block de vendedor, né? É máxima da semana também. Pode fazer aquele pullbackzinho, né? Buscando um fundo ascendente e voltar numa movimentação altista e pode até tentar romper essa região de order block que está mais com força compradora, né? Então o mercado aqui do petróleo segue firme e forte numa tendência altista, né? Impulsionado pelas tensões lá em relação ao Irã, ok? Dominância do dólar aqui no mundo todo segue hoje mais forte, né? Mais fortalecida. Um dólar mais forte, dominância do dólar, acaba desvalorizando os pares do euro, libra, enfim, o ien, né? Acaba perdendo força. O destaque para o ien é que ele ganhou força em relação à pressão de eleições antecipadas, né? E isso fez com que o ien ganhasse mais força do que provavelmente o dólar. Então o ien está se destacando para o dia de hoje, tá? Vamos ver aqui o ouro e já vamos dar uma olhadinha também nas cripto e nos pares cambiais. O ouro, pessoal, segue aqui mais um mercado mais fraco, sem volume. Já atingimos máximas históricas aqui, que foi no 4.640. Quem diria, né? Você pensa o ouro saindo a $3.000 a onça, 3.500. Hoje está saindo a 4.600, tá? O ouro está no modo espera. Quer dizer o quê? Após esse rally forte que nós tivemos, entre as manchetes, o mercado parece dar uma pausa antes de decidir se rompe mais máximas ou realiza lucros, sem uma tendência clara, mas com sinais de reversões, tá? Então, para quem acompanha acima aqui, ó, do 590, basicamente, a gente tem um cenário aqui de lateralização. Então, o que eu quero dizer no Shao, acima dessa região do 590 para cima aqui, ó, né, rompendo essas regiões, a gente tem um sinal de reversão de continuidade, pelo menos para testar a resistência que seria a máxima da semana e até liberar um novo rally, ok? Caso ele não ganhe esse espaço e mantenha-se ainda um sinal mais fraco, ele vai buscar esta mínima, fazer um reteste aqui no 4.588, 585. Também se perder essa mínima aqui, ó, aí sim a gente pode fazer uma realização de lucros fortes aqui no Shao, tá? No ouro. Então, acho que seria um ponto de atenção esses dois extremos, né, para você esperar essa confirmação e atuar nesses movimentos aqui do ouro, que é o dólar americano, que segue como um ativo de busca de refúgio, né, em meio às tensões geopolíticas, busca ativos de segurança. Beleza? Bitcoin retomou um movimentinho de alta, por sinal ainda continuamos num gráfico de 4 horas mais lateral, mas volto a dizer, como sempre, ele está buscando fundos ascendentes aqui, cada vez voltando menos, e isso é um bom sinal de que o mercado cripto segue recuperando, né? Então pode testar um rompimento de máxima aqui, tá? Que seria a máxima da semana, aqui entre 92,5, né? E romper ela, né? E buscar de novo testar essa resistência maior, que seria os 94. Aí volta a dizer, rompendo 94, abre espaço para ele nadar de braçada entre 96 e 97 e buscar até $100.000 novamente no Bitcoin. Bitcoin voltando forte, as outras moedas altcoins como Ethereum e tudo que está abaixo volta a subir também, tá? Então fique atento para que você que gosta de cripto nas oportunidades. Já nos pares aqui, ó, Euro JPY, tá? A gente percebe o Euro JPY aqui um cenário mais forte, agora querendo fazer uma correção depois de um grande rally, então vai testar um pullback aqui embaixo, tá? E aí a gente vai decidir, né, caso ele dê uma reversão aqui com engolfo, algum sinal, a gente consegue descobrir um novo fundo aqui no Euro JPY no time frame de 1 hora. Outras oportunidades aqui, EuroCAD, AudiCAD, todos com volume mais fraco. O destaque seria aqui para o, deixa eu pegar aqui, CAD JPY também, movimentação forte, tá? Buscando um cenário mais de lateralização. Também EuroCAD, CAD JPY, perdão, acima dessa região aqui dos 114.600, continuidade na movimentação altista e assim vale compras aqui para cima. Porém, ele está numa região de correção, lateralização, que se perder também essa mínima dos 114.400, a gente testa um repique forte aqui até os 114, região de bola a bola, região de milha, ok? Certo? Tem mais situações aqui, deixa eu pegar aqui
os pares do GBP, que também foram destaques bons aqui. Também subiram forte GBP em relação ao Yen. Deixa eu ver aqui. Euro, NZD, USD. O NZD, USD, ele subiu forte nas últimas horas e já está fazendo correção. A base de preço aqui no NZD, USD, para ele tentar repicar de novo para cima, tá? Seria essa região aqui, região do 0,57 e 550, tá? Aqui para daí retomar o movimento altista aqui no NZD, USD. Euro, dólar, tá? Seria euro versus dólar americano. Você percebe a dominância do dólar mais forte? O que acontece? Dólar mais forte, o euro perde força. Então ele vai romper essa região do 1.16.500 e vai buscar regiões mais baixas aqui para depois a gente tentar retomar esta movimentação, tá? Isso é movimentação no curto prazo, ok, pessoal? Então também, se você gosta do euro-USD, fica atento às oportunidades que vai ter, mesmo porque a dominância do dólar segue mais forte no mundo todo. Os pares como o USD-CAD, movimentação mais baixa, lateral também, esperar ele sair desse caixote aqui, ó, tá? Desse caixote, e a mesma coisa, daqui para cima compra, daqui para baixo a gente entra em correções de venda forte, tá? Dólar e Yen, o destaque foi fortíssimo também na madrugada de hoje, tá? O Yen, como eu falei, pressionado, então acabou deixando, na verdade, o dólar mais forte perante ao Yen, e ele desvalorizou, né? Eu tinha comentado que ele estava mais forte, mas foi ao contrário, tá? Então só corrigindo aí. E isso fez com que impulsionou aqui o mercado do SDJPY. Para quem gosta desse par, eu gosto bastante, né? E fortaleceu bastante, né? A gente comentou ontem dessa resistência que tinha uma grande chance aqui de romper. Fez inclusive um boss, padrão de continuidade no Smart Money, movimentação altista. Cruzamento de médias e acima da região de order block também, movimentação mais forte aqui de continuidade do preço. No exato momento, segue aqui mais lateral, mas com características de continuar esse movimento altista, tá? Máxima da semana, 158.900. Vale lembrar que rompendo aqui é rally de continuidade forte, tá? Vamos dar uma olhadinha na Libra versus dólar. Libra mais fraca também, né? O dólar mais forte, então desvaloriza Libra, desvaloriza euro. Também aqui ó, vai testar essa mínima, rompendo aqui para baixo. A gente busca uma correção mais acentuada por aqui nessa região aqui, ó. Curtíssimo prazo no 1,34 e 380, beleza? Ok, certo? Mercado brasileiro, mini dólar segue aqui em recuperação. Hoje a gente pode ver um cenário mais forte no mini dólar, buscando aqui também movimentação altista para cá, tá? Já no mini índice a gente percebe o mini índice mais fraco, quedas fortes aqui no mini índice, tá? E testando o mínimo aqui, ó, rompendo esta mínima, pessoal, tá? 164.400, a gente consegue corrigir até os 163.900 e perdendo aqui, a gente busca aqui um teste no 162.200, tá? Então fique atento no mini índice que ele abriu com volume forte de queda, beleza? E pode dar continuidade nesse movimento também, tá? De mais quedas e mais quedas ao longo do dia, certo? É isso, pessoal, bastante oportunidades, bastante novidades sobre os ativos, bastante informações para você se manter mais informado, mais preparado para o mercado, ok? Se você é novo aqui, eu já peço para você, se inscreve nesse canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. E compartilha o link do vídeo, fala, vamos embora aqui para os mercados internacionais, o programa Gol do Dia, para você aproveitar tudo e bem informado. Chega por hoje, vejo você amanhã, quarta-feira. Fique atento aos balanços e às notícias que nós temos também, tá? Um grande abraço, juízo, bons trades e opere com mais segurança. Chega por hoje.